O período regencial começa em 1831 com a abdicação de Dom Pedro I e estende-se até 1840, quando Dom Pedro II é aceito como maior de idade. É uma das fases mais conturbadas da história brasileira e de grande violência social. A menoridade do príncipe herdeiro acirra as disputas pelo poder entre as diferentes facções das elites. Pela primeira vez no país, os chefes de governo são eleitos por seus pares. Os brasileiros pobres continuam alijados da sua política da nação. As revoltas regionais, os motins militares e os levantes populares são violentamente reprimidos. Na esfera política das regências, digladiaram-se as forças dispostas na estrutura da sociedade imperial, basicamente a mesma da época colonial. Ao iniciar-se o período, eram três as facções políticas entrechocando-se na luta pelo poder: os restauradores, os liberais moderados e os liberais exaltados. Os restauradores, também denominados caramuros, representavam uma parcela da classe dominante que havia apoiado o imperador quando este tendeu ao absolutismo. Mesmo depois da abdicação, passaram a lutar pela sua volta ao trono brasileiro, agitando os primeiros anos da menoridade. Para eles, a monarquia não significava apenas a preservação da antiga estrutura de dominação nem dos privilégios. Estavam convictos também de que só o regime monárquico autoritário permitiria a continuidade da tranquilidade e disputa à preponderância. Dentre eles, muitos eram restauradores por interesse pessoal, como é o caso de José Bonifácio, agora tutor de Dom Pedro de Alcântara. O seu reduto era o Senado, e a associação política que os representava era o Clube Militar. Com a morte de Dom Pedro I, em 1834, os caramuros passaram a compor os direitos liberais ou moderados, o regresso conservador. Tornaram-se parte dos maioristas em 1840 e da facção áulica no início do Segundo Reinado. Os liberais moderados, entendidos como a direita liberal, correspondiam a outra parcela da aristocracia rural. Eram monarquistas, evidentemente, pois viam nela a proteção dos seus privilégios. Porém, desejavam-na constitucional, uma vez que a Constituição de 1824 assegurava a sua continuidade na posição de mando. Defendiam a manutenção da ordem em primeiro lugar e não pretendiam nenhuma reforma econômica ou social. Como opositores das reformas políticas, batiam-se pela centralização político-administrativa. O liberalismo que rotulava essa facção era apenas de fachada, adequado às suas necessidades de classe dominante. Preponderou durante os primeiros anos das regências, dividindo-se a partir de 1835. Eram denominados chimangos e uniam-se sobre a égide da Sociedade Defensora da Liberdade e Independência Nacional, fundada por Evaristo da Veiga. Empunharam-se no combate aos restauradores e exaltados federalistas na defesa da ordem e da centralização, fornecendo subsídios para a orientação governista. Os liberais exaltados, fazendo às vezes da esquerda liberal, eram representados não só por algumas parcelas da aristocracia rural, como também por outros segmentos sociais. Apresentavam-se divididos em camadas sobrepostas, constituindo-se inicialmente por uma camada de homens livres, destituídos de propriedades ou pequenos proprietários. Variando de região para região, desenvolviam atividades nos centros urbanos ou nos campos, oscilando numa relação de dependência entre a classe dominante e a classe que fornecia o trabalho. Seguia-se o aglomerado urbano e o rural marginalizado de recursos, agregados, lavradores e citadinos, dedicados a pequenos expedientes e biscates.
Instalada no mesmo dia da abdicação de Dom Pedro I, em 7 de abril de 1831, a regência trina é uma exigência da Constituição para o caso de não haver parentes próximos do soberano com mais de 35 anos e em condições de assumir o poder. Ela é provisória porque não há quórum suficiente no dia da abdicação para a eleição de uma regência permanente. A primeira tarefa do novo governo é atenuar os impasses que levaram à abdicação de Dom Pedro I, quase todos resultantes dos excessos de um poder extremamente centralizado. O último ministério, deposto por Dom Pedro I, de maioria liberal, é reintegrado. A composição do primeiro trio de governantes é fruto de uma negociação entre os restauradores e liberais moderados. É composto pelos senadores José Joaquim Carneiro Campos Marques de Caravelas, representante dos restauradores, Nicolau de Campos Vergueiro, representante dos liberais moderados, e no papel de mediador, o brigadeiro Francisco de Lima e Silva, representante da oficialidade mais conservadora do exército. Os liberais radicais não participam do governo, mas obtêm vitórias importantes no legislativo. A regência trina permanente é eleita pela Assembleia Geral em 17 de junho de 1831. Sua composição inclui as facções políticas que se expressam na capital e também nos interesses regionais da elite agrária. É integrada pelos deputados moderados José da Costa Carvalho Marques de Montalvão, representante do Sul, e João Braulio Muniz, representante do Norte, além do brigadeiro Francisco de Lima e Silva, que já integrara a regência trina provisória. O padre Diogo Antônio Feijó é nomeado ministro da Justiça. A formação da Guarda Nacional é proposta pelo padre Diogo Antônio Feijó e aprovada pela Câmara em 18 de agosto de 1831. Sua criação desorganiza o exército. Com a Guarda Nacional começa a se constituir no país uma força armada vinculada diretamente à aristocracia rural, com organização descentralizada, composta por membros da elite agrária e seus agregados. Os oficiais da alta patente são eleitos nas regiões e, para muitos historiadores, é um dos componentes fundamentais do coronelismo político, instituição não oficial determinante na política brasileira e que chega ao apogeu durante a República Velha. As bases jurídicas e institucionais do país são alteradas por várias reformas constitucionais que, em sua maioria, favorecem a descentralização do poder e o fortalecimento das províncias. Em 29 de novembro de 1832, é aprovado o Código do Processo Criminal, que altera a organização do Poder Judiciário. Os juízes de paz, eleitos diretamente sob o controle dos senhores locais, passam a acumular amplos poderes nos locais sobre sua jurisdição. A tendência à descentralização do poder é reforçada pelo ato adicional assinado pela Regência Trina Permanente em 12 de agosto de 1834. Considerado uma vitória dos liberais no plano institucional, o ato extingue o Conselho de Estado e transfere para as províncias os poderes policial e militar, até então exclusivos do poder central, e permite-lhes eleger suas assembleias legislativas. O poder executivo provincial continua indicado pelo governo central e o caráter vitalício no Senado também é mantido. A regência trina é substituída pela regência una, eletiva e temporária, com um mandato. O processo de escolha do primeiro regente único do país começa em junho de 1835. Os principais concorrentes são o padre Diogo Antônio Feijó, de tendência liberal, e o deputado pernambucano conservador Antônio Francisco de Paula e Holanda Cavalcante. Feijó defende o fortalecimento do poder executivo e vence o pleito por uma pequena.
Empossado dia 12 de outubro de 1835 para um mandato de 4 anos, Padre Feijó não completa 2 anos no cargo. Seu governo é marcado por intensa oposição parlamentar e rebeliões provinciais, como a cabanagem no Pará e o início da Guerra dos Farrapos no Rio Grande do Sul. Com poucos recursos para governar e isolado politicamente, renuncia em 19 de setembro de 1837. Com a renúncia de Feijó e o desgaste dos liberais, os conservadores obtêm maioria na Câmara dos Deputados e elegem Pedro de Araújo Lima como novo regente único do Império em 19 de setembro de 1837. A segunda regência una é marcada por uma reação conservadora. Várias conquistas liberais são abolidas. A Lei de Interpretação do Ato Adicional, aprovada em 12 de maio de 1840, restringe o poder provincial e fortalece o poder central do Império. Acuados, os liberais aproximam-se dos partidários de Dom Pedro. Juntos, articulam o chamado Golpe da Maioridade em 23 de julho de 1840. A política centralista dos conservadores durante o governo de Araújo Lima estimula revoltas e rebeliões por todo o país. As dissidências entre liberais e conservadores fazem crescer a instabilidade política. Sentindo-se ameaçadas, as elites agrárias apostam na restauração da monarquia e na efetiva centralização do poder pela Constituição. No entanto, o imperador é considerado menor de idade até completar 18 anos. Os liberais lançam a campanha pró-maioridade de Dom Pedro no Senado e articulam a popularização do movimento no Clube da Maioridade, presidido por Antônio Carlos de Andrade. A campanha vai às ruas e obtém o respaldo da opinião pública. A Constituição é atropelada e Dom Pedro é declarado maior em 1840 com apenas 14 anos.